Minha cunhada trouxe os filhos para minha casa e exigiu mesada de R$ 6.000. Minha cunhada traiu o marido e se divorciou. Minha sogra trouxe os 2 filhos dela para a minha casa, exigindo que eu os criasse e ainda pagasse uma mesada de R$ 6.000. Meu marido recusou imediatamente e disse uma frase que fez a mãe dele desabar ali mesmo. Meu nome é Valquíria. Tenho 34 anos. Eu e meu marido completamos 7 anos de casados. Muitas pessoas que me conhecem costumam dizer que sou uma pessoa dócil e paciente, mas só eu entendo que essa paciência nunca veio de fraqueza. Sempre acreditei que, para uma família ter paz, alguém precisa saber dar um passo para trás. Escolho recuar não por medo, mas porque quero preservar o pequeno lar que nós 2 lutamos tanto para construir ao longo dos anos. Meu marido se chama Tércio. Ele é um homem trabalhador, honesto e muito responsável com sua profissão. Nós 2 trabalhamos de manhã até a noite. Nossa vida não é de luxo, mas não nos falta nada. Depois de muitos anos economizando cada centavo do nosso salário, somado a um dinheiro que minha mãe me emprestou, conseguimos comprar um apartamento de 2 quartos em um pequeno condomínio fechado. Cada tijolo, cada móvel daquela casa era o resultado de meses de economia, de incontáveis vezes em que nos motivamos a aguentar firme um pouco mais. Eu amo essa casa como se fosse um filho. As cortinas beges foram escolhidas por mim após 3 dias de muita dúvida. A pequena mesa de jantar de madeira foi comprada exatamente no nosso aniversário de 5 anos de casamento. O canto do escritório perto da janela é sempre mantido organizado por mim, pois, toda noite, ainda trago relatórios do trabalho para terminar. Na varanda, plantei alguns vasos de primavera e alecrim. Toda manhã, antes de sair para trabalhar, só de regar as plantas por alguns minutos, meu coração já se sente muito mais leve. Se a vida fosse apenas nós 2, talvez não houvesse nada demais para contar. O que sempre me tirou o sono foi a família do meu marido. Tércio é um homem que ama a esposa, e em tudo dentro de casa ele respeita a minha opinião. Havia apenas uma única coisa que ele nunca conseguiu superar: a mãe dele. Toda vez que minha sogra chorava, toda vez que ela falava sobre o sacrifício de tê-lo criado, ou usava a velha frase, eu te criei com tanto suor para você ser quem é hoje, Tércio ficava em silêncio. Eu sabia que ele não concordava com tudo que ela dizia, mas também não tinha firmeza para rebatê-la. Talvez por isso, há muitos anos, tudo na família dele acontecia exatamente do jeito que ela queria. Minha sogra se chama Dona Zilda. Ela é uma pessoa que dá muito valor às aparências e adora dar lições de moral. A frase favorita dela é: irmãos têm que se ajudar, se até os estranhos se ajudam. Imagina quem tem o mesmo sangue. Ouvindo isso, qualquer um pensaria que ela é uma mãe exemplar. Mas só quem convive sabe que esse ajudar na cabeça dela funcionava apenas em uma direção. O filho e a nora tinham que se sacrificar pela filha caçula, enquanto a filha caçula tinha o direito automático de receber tudo. A filha caçula dela é a Suelen. Desde pequena, Suelen foi mimada por toda a família. Ia para a escola, não queria estudar e faltava. Arrumava emprego, não queria trabalhar e pedia demissão. Quando casou, esse traço da personalidade não mudou nada. Suelen adora vaidade. Sempre que entra nas redes sociais, posta fotos tomando café em lugares caros, jantando em restaurantes chiques, exibindo bolsas novas ou viajando. Quem olha de fora pensa que a vida dela é um conto de fadas, mas quem é de dentro sabe que a maior parte do dinheiro vinha do suor do marido dela. Ela ignorava as tarefas domésticas e deixava os filhos quase que inteiramente aos cuidados do marido ou dos avós paternos. O marido da Suelen se chama Robson. Ele é um cara tranquilo,
de poucas palavras e tem uma pequena loja de materiais de construção. Eu não via o Robson com frequência, mas sempre que nos encontrávamos, notava como ele era educado, nunca aumentava a voz com ninguém. No entanto, de uns 6 meses para cá, comecei a ouvir alguns boatos desagradáveis. Algumas pessoas diziam que Suelen saía cedo e voltava de madrugada. Outras falavam que ela andava com amizades duvidosas. Certa vez, a própria Dona Zilda ligou para o Tércio reclamando que Suelen e o marido brigavam o tempo todo. Mas logo ela mudava o tom. Os homens de hoje são muito egoístas. Começam a ganhar um dinheirinho e já querem humilhar a esposa. Sempre que ouvia isso, eu ficava calada. Não gosto de me meter no casamento dos outros quando a verdade ainda não está clara. Eu só não imaginava que as coisas iriam explodir tão rápido. Foi numa noite de fim de semana. Eu havia saído mais cedo do trabalho. Passei no mercado para comprar um peixe e algumas verduras e fui para casa fazer o jantar. Tércio tinha acabado de tomar banho e estava arrumando os pratos na mesa. Eu estava trazendo a panela da cozinha quando a campainha tocou de forma desesperada. Não era um toque normal de quem espera ser atendido. Era repetitivo e urgente, como se algo muito grave tivesse acontecido. Tércio secou as mãos rapidamente e foi abrir a porta. Segundos depois, ouvi ele congelar. Mãe, saí da cozinha por instinto. A cena diante de mim me deixou petrificada. Na porta estava a minha sogra, Dona Zilda. Ao lado dela, meu sogro, seu Moacir. Atrás deles estava Suelen, com o rosto inchado, os olhos vermelhos como se estivesse chorando há horas. Ao lado dela, as 2 crianças. A pequena Mel, de 5 anos, abraçava uma mochilinha surrada de desenho animado, enquanto Dudu, de 3 anos, dormia escorado no ombro da mãe. O que mais me assustou foi que, aos pés deles, havia um monte de malas, sacolas, cobertores e uma infinidade de tralhas. Parecia uma família que tinha acabado de ser despejada. Antes que eu pudesse fazer uma única pergunta, Suelen entrou apressada na sala, jogou-se no sofá e desatou a chorar alto. Tércio, Valquíria, me ajudem. O Robson expulsou a mim e as crianças de casa. Tércio, ainda em choque, só conseguiu perguntar: o que aconteceu? Vocês brigaram? Suelen cobriu o rosto chorando copiosamente e não respondeu. Dona Zilda, por sua vez, não fez menção de explicar o início da história. Ela puxou uma mala grande para o meio da sala, bateu as mãos como se tivesse acabado de resolver uma tarefa corriqueira e olhou fixamente para mim e para o Tércio. Não tenho o que discutir. A partir de hoje, a Suelen e as crianças vão morar aqui. Vocês têm casa própria, emprego fixo, não vão deixar a irmã e os sobrinhos dormirem no relento da rua. Antes que eu abrisse a boca, as 2 crianças correram direto para o quarto de hóspedes. O som das portas do guarda-roupa abrindo e das coisas sendo reviradas ecoou imediatamente. Logo em seguida, Suelen enxugou as lágrimas, virou-se para mim com a maior naturalidade do mundo e disse: Valquíria, você tem algum pijama bem largo aí? Me empresta uns 2, tá? Naquele instante, um sentimento muito estranho me invadiu. Olhei para aquelas malas abarrotando a minha sala de estar, para minha sogra com aquela expressão de quem já tinha decidido tudo, e para a porta do quarto, sendo escancarada pelas crianças. Entendi que naquela noite a paz da minha casa havia oficialmente chegado ao fim. O jantar daquela noite aconteceu num clima tão pesado que eu conseguia ouvir o barulho dos talheres batendo no fundo dos pratos. A mesa, que normalmente era posta para 2 pessoas, agora acomodava meus sogros, Suelen e as crianças. Eu não disse nada. Fui até a cozinha fritar mais uns ovos, requentar o feijão e cortar um pedaço de queijo que estava na geladeira. Meu sentimento não era exatamente de raiva, mas de uma insegurança profunda.
Uma pessoa que realmente se vê num beco sem saída costuma ficar acanhada, assustada, cheia de cerimônias. Mas a Suelen não. Após alguns minutos de choro, ela já agia como se estivesse na própria casa. Mel e Dudu sentaram ao lado da mãe. Um pedia salsicha, o outro chorava porque não queria comer peixe. Suelen, enquanto acalmava os filhos, pegava os melhores pedaços da carne e colocava no próprio prato. Ainda havia vestígios de lágrimas no rosto dela, mas sua voz já não estava tão embargada quanto na hora em que entrou. Ela começou a contar. Disse que Robson era um homem sem coração, agressivo, que no meio da noite jogou as roupas dela e das crianças no quintal. Vocês acreditam? Ele trancou a porta, não me deixou entrar. As crianças choravam até ficar roxas e ele nem ligou. Como pode existir um homem tão cruel no mundo, Tércio? Tércio pousou o garfo e olhou para a irmã por um longo tempo. Vi o maxilar dele travar. Ele amava a irmã, isso eu sabia, mas talvez até ele estivesse percebendo que havia algo de muito errado naquela história. Dona Zilda, sentada ao lado, bateu forte na mesa, com a voz cheia de indignação. Aquele Robson é um ingrato, uma esposa bonita e filhos lindos, e ele não dá valor. Antigamente, casar com a nossa Suelen foi a maior sorte da vida dele. Agora que começou a ganhar um dinheirinho, quer humilhar a mulher e os filhos. Abaixei a cabeça para pegar um pouco de salada e tentei manter o tom de voz calmo. Mas se foi só uma briga de casal, porque o Robson não quis ficar com nenhuma das crianças? Sogra, essa pergunta fez a mesa inteira congelar. Suelen, que estava levando a colher à boca, parou no meio do caminho. Seus olhos se voltaram rapidamente para Dona Zilda, antes de abaixar a cabeça de novo. Foi um milissegundo, mas suficiente para eu notar que havia um segredo ali. Dona Zilda se apressou em cortar o assunto, subindo o tom de voz. Homem com raiva faz qualquer besteira. Ele estava furioso e por isso empurrou os filhos para a mãe. Você não fique cutucando a ferida da sua cunhada. Mulher divorciada já sofre demais. Se a própria família não tiver pena, não a faça se sentir pior. Depois de falar isso, ela puxou a mão de Suelen e a acariciou, como se a filha tivesse acabado de sofrer a maior das injustiças. Eu me calei, mas o Tércio, não. Ele olhou diretamente para Suelen e sua voz ficou grave. Suelen, fala a verdade. Isso tem a ver com aquele cara que a mãe comentou? A frase do Tércio me deu um calafrio na espinha. Então os boatos não eram invenção. Então a família já sabia que o caso de traição da Suelen não era fofoca infundada. O rosto de Suelen perdeu a cor. Ela bateu o prato na mesa e gritou: Tércio, como você tem coragem de falar isso? Eu sou sua irmã. Você acredita em fofoca de gente invejosa. Eu sou expulsa de casa pelo meu marido. Você não me defende e ainda desconfia de mim? Você ainda me considera sangue do seu sangue? E lá foi ela chorar de novo. Mas dessa vez o choro não me deu pena. Parecia uma cortina de fumaça sendo jogada às pressas para esconder o desespero. Olhei para a Suelen, para Dona Zilda e depois para o seu Moacir. Desde que entrou o meu sogro quase não havia aberto a boca. Ele só mastigava em silêncio, suspirando de vez em quando. Quando Tércio mencionou o outro homem, ele não demonstrou surpresa. Apenas desviou o olhar do filho e a mão que segurava o garfo tremeu um pouco. Aquele silêncio me deu a certeza de que havia muito mais caroço nesse angu. Vendo que o clima estava ficando perigoso, Dona Zilda mudou de tática. Ela colocou comida no prato da Mel e disse num tom autoritário: Chega. O problema da Suelen a gente resolve depois. Agora temos que arrumar onde todo mundo vai dormir. O quarto pequeno perto da janela fica para as crianças. A Suelen dorme lá com eles, para ficar mais fácil de cuidar. As coisas da Valquíria que estão lá, vocês amontou num canto qualquer. Eu ergui a cabeça para olhá-la. O quarto pequeno era o meu escritório.
Lá estavam o meu computador, documentos da empresa, contratos, notas fiscais e arquivos sigilosos que ninguém podia tocar. Tentei manter a calma e respondi, devagar: sogra, aquele quarto é onde eu trabalho. Tem muitos papéis da empresa lá. Não tem como colocar outras pessoas para dormir no mesmo espaço. Dona Zilda fechou a cara imediatamente. Outras pessoas? É a sua cunhada e os seus sobrinhos. Quem são essas outras pessoas? Por acaso, o seu trabalho é mais importante que o sangue da família do seu marido? Aquelas palavras caíram pesadas na mesa. Olhei para Tércio, esperando que ele dissesse algo. Tércio também olhou para mim. Seus olhos demonstravam constrangimento. Ele tinha pena da irmã, mas estava sentindo o peso absurdo da imposição da mãe. Suelen mantinha a cabeça baixa, mas o canto de seus lábios se ergueu rapidamente num pequeno sorriso. Aquele meio sorriso me gelou a alma. Percebi ali que, se naquela noite eu cedesse o quarto, amanhã não seria só o quarto, seria o meu tempo, o meu dinheiro, a minha privacidade e, por fim, a vida do nosso casamento. A refeição não havia acabado, mas dentro de mim uma maré revolta já começava a se agitar. O jantar terminou num clima indescritivelmente pesado. Fui recolher a louça e lavar na cozinha. De lá, ouvia Dona Zilda paparicando Suelen, o corre-corre das crianças e a tosse seca e curta do seu Moacir. Tércio estava ao meu lado, me ajudando a limpar a bancada, mas suas mãos pareciam mais desajeitadas que o normal. Eu sabia que ele estava num beco sem saída. De um lado a esposa, do outro a mãe e a irmã, que tinham invadido nossa casa, dizendo não ter para onde ir. Mas o que me revoltava não era o fato de elas aparecerem, e sim a postura de acharem que tudo aquilo era obrigação nossa. Enquanto enxugava as mãos, Dona Zilda chamou da sala: Valquíria, Tércio, venham cá, precisamos conversar. O tom dela era solene. Não soava como um pedido de ajuda, mas como uma assembleia de família cujas pautas ela já havia decidido. Olhei para Tércio e ele me devolveu um olhar aflito. Fomos para a sala. Suelen estava sentada no sofá. Os olhos ainda estavam vermelhos, mas os dedos rolavam a tela do celular rapidamente. Pude ver de relance algumas fotos de bolsas e vestidos de grife na tela. Desviei o olhar, sentindo meu peito pesar ainda mais. Dona Zilda estava no centro, com a bolsa no colo, na postura de uma matriarca. Seu Moacir sentou ao lado, olhando para baixo, as mãos cruzadas. Mel e Dudu tinham adormecido no tapete, em meio a um monte de brinquedos que eles mesmos espalharam. Dona Zilda olhou primeiro para Tércio e depois para mim. Vou ser direta para facilitar as coisas. A Suelen acabou de se divorciar. O psicológico dela está destruído e ela não tem condições de procurar emprego agora. As crianças são pequenas, a Mel vai para a escola. O Dudu nem sabe comer sozinho. Por enquanto, essa responsabilidade tem que ficar nas costas do irmão mais velho e da cunhada. Ouvir aquilo fez minha garganta travar. Tentei não me alterar. Quando a senhora diz responsabilidade, está falando de apoiar por alguns dias até a Suelen se reerguer, ou quer que nós sustentemos os três de vez? Dona Zilda não precisou de meio segundo para responder. Pelo menos 1 ano. Até a Suelen estabilizar o emocional, achar um trabalho decente, aí a gente vê. Como você quer que ela saia com 2 crianças sem rumo agora? Eu paralisei. 1 ano. Ela falava com a leveza de quem pede hospedagem por um bliza, feriado prolongado. Era um apartamento de 2 quartos. Nós 2 ainda pagávamos o financiamento. E nosso orçamento era calculado na ponta do lápis todo mês. Como ela achava normal empurrar 3 pessoas para o nosso colo assim? E ela não parou por aí. Abriu a bolsa, puxou um papel dobrado em 4, todo arrumadinho. Alisou o papel sobre a mesa de centro e o empurrou na direção de Tércio. Eu já fiz as contas por cima.
Deem uma olhada. Viver na cidade não é barato, tudo custa dinheiro. Tércio pegou o papel. Eu estava sentada ao lado dele, então pude ver cada linha com clareza. Compra de mercado para Suelen e os filhos, leite para o Dudu, material e van escolar para a Mel, roupas, farmácia, gastos pessoais. Cada valor detalhado, incluindo até dinheiro para a Suelen ter no bolso. No total, dava exatamente R$ 6.000,00 por mês. Fiquei arrepiada olhando aquele número. R$ 6.000. Era praticamente todo o dinheiro que sobrava dos nossos salários depois que pagávamos a parcela do apartamento e as contas da casa. Mas o que me deixou mais perplexa foi uma linha no fim da folha: cuidados estéticos e recuperação emocional pós-divórcio. R$ 1.000,00. Olhei para Suelen. Ela continuava rolando o feed, os olhos parados na foto de um vestido bege. Dava para ver o preço, mais de R$ 400. Uma mulher que se dizia estar no fundo do poço, sem ter para onde ir, ainda tinha cabeça para escolher vestido e bolsa, e achava super normal que o irmão financiasse seus luxos. Tércio terminou de ler e seu rosto mudou completamente. Ele olhou para a mãe e a voz baixou o tom. A senhora está dizendo que eu e minha mulher devemos sustentar as crianças, hospedar a Suelen e ainda passar R$ 6.000 por mês para conta dela para ela gastar como quiser? Dona Zilda fechou a expressão na hora. Gastar como quiser não, é dinheiro para cuidar das crianças, para ela sobreviver a essa fase difícil. É a sua irmã, Tércio. Mulher divorciada sofre muito. Se você não tiver compaixão dela, quem vai ter? Nessa hora, Suelen abaixou o celular e passou a mão nos olhos. Tércio, eu sei que estou sendo um peso para vocês, mas estou sem saída. Se eu for trabalhar agora, quem vai cuidar dos meninos? Além disso, eu estou com um trauma tão grande. Vocês não podem me obrigar a ir lá para fora enfrentar o mundo amanhã. A voz dela saiu mansa, mas os olhos lançaram um raio na direção do papel sobre a mesa, como se estivesse com medo de o irmão não aceitar assinar aquela loucura arquitetada. Respirei fundo. Eu não queria aumentar a voz perto das crianças dormindo, nem queria transformar a noite numa gritaria. Olhei para a sogra e depois para a cunhada, falando compassadamente. Se a Suelen estiver precisando de ajuda, podemos abrigar por uns dias. Eu posso ajudar a procurar um emprego, procurar uma creche e até olho as crianças enquanto ela faz entrevistas. Mas eu não aceito que nós sejamos os provedores deles por tempo indeterminado. E muito menos aceito dar R$ 6.000 por mês para a Suelen usar como bem entender. Quando Dona Zilda ouviu isso, seu rosto ficou sombrio. Ela bateu a mão na mesa com tanta força que o Dudu deu um pulo assustado enquanto dormia. Valquíria, você está casada com meu filho há 7 anos e ainda fica contando moedas com a sua cunhada desse jeito. Você não tem medo de que os outros te chamem de cobra? Olhei para ela, meu coração doía, mas não havia surpresa. Para ela, todo sacrifício da nora era obrigação. Mas se eu impusesse um limite, virava a vilã da história. Tércio, ao meu lado, amassava o papel com força entre os dedos, deixando os nós brancos. Eu sabia que aquele momento era decisivo. Se ele ficasse calado, Dona Zilda assumiria como um sim. Suelen ficaria, as crianças ficariam. E aquele papel de R$ 6.000 viraria a corda no pescoço do nosso casamento. Fiquei em silêncio, virando o rosto para o meu marido, esperando para ver se ele engoliria aquilo como sempre fez, ou se finalmente se levantaria para proteger a própria casa. Fiquei estática ao lado de Tércio, as mãos apoiadas nos joelhos, forçando minha respiração a continuar nivelada. Em cima da mesa, o papel apresentado pela minha sogra permanecia ali. Aqueles números perfeitamente desenhados eram assustadores. R$ 6.000 por mês. Uma ajuda financeira, descrita de forma bonita como um apoio.
mas que na verdade funcionava como uma sentença de morte pairando sobre a nossa vida financeira. Não falei mais nada, pois sabia que se eu abrisse a boca para reclamar sozinha, Dona Zilda iria distorcer, dizer que eu estava manipulando o marido, que eu era egoísta e desalmada. Tércio continuava segurando o papel. Notei que os dedos dele tremiam por causa da força. A sala de estar entrou num silêncio tumular. Suelen estava encostada no sofá, encarando o irmão na expectativa, com o ar de quem tinha certeza de que, no fim, ele iria aceitar o prejuízo para não causar atrito, como em todas as outras vezes. Dona Zilda mantinha o queixo erguido, os olhos vermelhos agora irradiavam uma ordem ditatorial. Ela não estava pedindo, estava mandando, usando as lágrimas e a palavra sangue como arma. Preparei meu psicológico para o pior. Se Tércio ficasse em silêncio, eu me levantaria para defender os limites dessa casa sozinha, não importava os rótulos que jogassem em mim depois. Mas logo no momento em que eu achei que ele fosse suspirar e abaixar a cabeça, Tércio colocou lentamente o papel sobre a mesa de centro de vidro. O leve baque do papel na superfície soou incrivelmente nítido. Ele levantou a cabeça, olhou diretamente nos olhos da mãe. A voz não era alta nem agressiva, mas foi fria e firme, de um jeito que me obrigou a virar o rosto para ele, atônita. Mãe, eu não vou concordar com nenhum tipo de mesada para Suelen. Dona Zilda ficou paralisada. Em todos os anos como mãe, ela provavelmente jamais esperou que o filho dócil e submisso falasse uma frase tão categórica na frente de todos. Seu Moacir também ergueu o rosto, deixando escapar um relance de choque. Suelen pulou do sofá. O rostinho de sofredora deu lugar à fúria instantânea. Como você tem a cara de pau de dizer isso? Ela apontou o dedo na cara dele com voz esganiçada. Eu sou sua irmã de sangue. Essas crianças são seus sobrinhos. Agora que nós estamos na Rua da Amargura, você lava as mãos como se a gente fosse um lixo qualquer? Tércio olhou para a irmã. Os olhos não tinham mais a mesma suavidade de antes. Respondeu pausadamente. Se são meus sobrinhos ou não, ainda precisa ser muito bem esclarecido. Mas, mesmo que sejam de fato sobrinhos de sangue, a responsabilidade primordial é da mãe deles, não minha e da minha esposa. Aquela frase cortou o ar feito uma faca, rasgando o teatro que Dona Zilda e Suelen tentavam sustentar. O rosto da Suelen empalideceu brutalmente. Os lábios tremeram, mas nenhuma palavra saiu. Eu também fiquei de queixo caído. Pelo tom daquela declaração, entendi que Tércio não tinha ouvido apenas alguns rumores soltos. Ele sabia muito mais do que jamais havia compartilhado comigo. E se, antes, ele preferiu se calar, foi para preservar a honra da irmã e não ferir a mãe. Dona Zilda começou a tremer de raiva. Ela bateu com a mão no braço do sofá, a voz quebrando. O que você quer dizer com isso? Você está duvidando da sua própria irmã. Você ouviu a bruxa da sua mulher colocar minhoca na sua cabeça e agora quer descartar a família? Eu sofri horrores para te parir e te dar estudo, e agora você joga a sua irmã na sarjeta na hora em que ela mais precisa. A tática de sempre. Apelar para o parto, para a gratidão de filho, para a obrigação de irmão. Eu estava do lado dele, com o coração aflito. Tinha medo que Tércio amolecesse. Não por ser fraco, mas porque é incrivelmente difícil para qualquer filho ficar inabalável, enquanto a própria mãe chora na sua frente. Mas, dessa vez, ele não retrocedeu. Ficou de pé, com a postura reta, se erguendo como uma muralha na minha frente. Falou devagar, com um tom grave e cortante. Eu não estou abandonando ninguém. Se a Suelen realmente quiser trabalhar, posso ajudar a montar um currículo. Posso achar uma escolinha provisória para as crianças, mas não vou permitir que a senhora use a palavra sangue para obrigar a minha esposa a pagar as consequências das traições de outra pessoa. A sala ficou num silêncio ensurdecedor. O celular que estava na mão de Suelen despencou no chão com um estalo seco.
A tela acendeu, revelando um aplicativo de compras. Mas ninguém estava ligando para isso. Ela estava fincada no chão, os olhos arregalados para Tércio, como se não o reconhecesse. Dona Zilda abriu a boca num bocejo chocado. O rosto foi do roxo ao pálido. A acusação de Tércio não apenas a irritou, mas pareceu tocar no ponto que ela mais temia, a verdade. Você tem a audácia de falar que sua irmã é adúltera. Dona Zilda gaguejou. Quem te envenenou? Quem botou essas mentiras nojentas na sua cabeça? Tércio não se intimidou. Mãe, não pergunte quem me disse. A senhora deveria perguntar a Suelen o que ela andou aprontando para o marido, jogar ela no meio da rua, sem querer ficar com nenhum dos dois filhos. Um homem pode deixar de amar a esposa, mas ele não vira as costas para os próprios filhos da noite para o dia, a não ser que tenha descoberto algo muito sujo. Aquele comentário fez seu Moacir fechar os olhos em desespero. Pude ver as mãos do meu sogro tremerem sobre as pernas. Um pai que passou a noite toda calado, provavelmente já desconfiava ou até sabia do pior. Apenas Dona Zilda continuava se debatendo para manter as aparências. Ela levantou-se abruptamente, apontou o dedo para mim e esbravejou. Isso tudo é culpa sua. Desde que você botou os pés na nossa família, esses dois irmãos se afastaram. Você quer separar a gente. Não quer? Nem tive tempo de rebater. Tércio me defendeu no mesmo segundo. Mãe, essa história não tem nada a ver com a Valquíria. Quem está trazendo desgraça para casa não é a minha esposa, é a Suelen. E quem está sendo conivente com os erros dela até agora não é a minha esposa também. Dona Zilda cambaleou um passo para trás. Seu Moacir rapidamente se levantou para ampará-la. O rosto da mulher estava sem cor. Com a mão no peito, ela despencou de volta no assento e as lágrimas vieram. Só que desta vez não era um choro armado para chantagear. Era um choro de asfixia, balbuciando. Meu próprio filho tem asco da irmã. Meu próprio filho não quer saber da gente. Ver aquela cena não me trouxe alívio. Afinal, era a mãe do meu marido. Mas em meio àquela angústia toda, eu sabia de algo com muita certeza. Se o Tércio não colocasse a boca no trombone naquela noite, o restante da nossa vida inteira seria acorrentado a erros que nunca cometemos. Tércio olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos de dor, de angústia, mas traziam uma resolução inquebrantável que eu jamais vira em 7 anos de casamento. Foi o momento em que, entre a sogra, a cunhada e toda a chantagem disfarçada de amor fraterno, eu vi o marido finalmente escolher defender a nossa casa. E foi também ali que compreendi que o furacão não tinha acabado. Estava só começando a mudar de direção. O clima na sala de estar continuou sufocante, como a corda de um violão prestes a estourar. Dona Zilda soluçava afundada na poltrona, agarrando o tecido do sofá, parecendo que se desmancharia se soltasse. Suelen parecia uma estátua paralisada no meio da sala, os olhos saltando de Tércio para mim e depois para a mãe. E Tércio se manteve de pé com a espinha reta, os punhos fechados, respirando um pouco mais tranquilamente, após rasgar aquele pano falso que encobria a podridão da família. Achei que tudo iria pausar ali para que cada um tomasse um fôlego, mas a campainha soou de forma ríspida de novo. Foi um toque curto, seco, diferente do esbarrão afoito que a sogra deu quando chegou, mas ainda assim assustou a todos nós. Olhei para Tércio, que franziu o senho e caminhou até a porta. Assim que a campainha tocou, o semblante da Suelen despencou. Num instinto primitivo, ela puxou a Mel e o Dudu para trás dela, escondendo as crianças como se alguém fosse arrancá-las. A porta se abriu. Quem estava no corredor era Robson, o marido de Suelen. Fazia muito tempo que eu não o via.
O homem diante de mim estava visivelmente mais magro, os olhos afundados em olheiras, a barba rala e mal feita por possivelmente dias de insônia. Mas sua postura era ereta e seu olhar era lúcido e gélido o bastante para intimidar qualquer um. Ele segurava uma pasta parda de documentos bastante cheia, com as bordas dos papéis bem alinhadas. Robson não entrou imediatamente. Apenas passou os olhos rapidamente por todo mundo ali, presente. Suelen perguntou com a voz trêmula: O que você veio fazer aqui? Robson olhou para ela. O canto da boca esboçou um sorriso sutil, mas que não continha um pingo de alegria. Ele respondeu lentamente: Não vim buscar ninguém. Eu vim devolver a verdade para a família do Tércio. Dona Zilda pegou fogo. Ela pulou da cadeira, apontando para a porta, com uma voz rouca e afiada. Você ainda tem a ousadia de vir aqui. Já não basta ter escorraçado sua esposa e seus filhos, agora vem na casa do irmão dela para humilhar ela ainda mais. Olha aqui, Robson. A nossa família pode ser pobre, mas não temos o mau caratismo que você tem. Robson não se exaltou, apenas a fitou com um olhar extremamente esgotado. Ah, senhora, já terminou? Se já, me deixe falar. Eu fiquei calado por tempo demais. Dito isso, ele entrou no apartamento. Tércio deu passagem, sem tirar os olhos da pasta parda na mão do cunhado. Percebi que os dedos de Suelen apertavam tanto o braço de Mel que a menina soltou um leve ganido de dor. Ela estava em pânico, não pelo medo de perder os filhos, mas pavor daquilo que o Robson iria tirar de dentro daquela pasta. Robson colocou o envelope sobre a mesa de centro. A primeira coisa que ele tirou foi a cópia de uma petição de divórcio, que colocou de forma alinhada diante de Tércio. Depois, retirou várias fotos. Fotos de Suelen sentada em um café com um homem estranho em clima íntimo. Depois, uma sequência de fotos dela saindo de um motel vagabundo no meio da tarde, de boné e óculos escuros, mas que não escondiam seu rosto. Não era apenas com um homem. Havia pelo menos 2 caras diferentes naquelas fotos. Suelen avançou para agarrar o bolo de imagens, mas Tércio bloqueou com a mão e bradou: Fique onde está. 2 palavras foram o suficiente para fazê-la recuar, cravada no lugar. Robson olhou para ela, sem resquício de dor. Só havia aversão. Eu achei que, ficando calado, eu daria alguma paz às crianças. Mas a Suelen não soube a hora de parar. Ela não teve um deslize. Ela me traiu durante anos, pulando de um cara para o outro. Eu descobria, perdoava, ela chorava, jurava pelas crianças. E no final, o único idiota sempre fui eu. Seu Moacir caiu sentado na cadeira, lívido. Dona Zilda ainda tentou argumentar teimosamente. O que provam essas fotos? Mulher tomando café com um amigo agora é adultério? Não invente nojeiras para manchar a minha filha. Robson assentiu como se previsse exatamente o que ela diria. Ele abriu o envelope novamente e tirou mais 2 folhas presas num plástico transparente. A mão dele tremeu de leve dessa vez, mas a voz continuou implacável. E quanto a isso aqui? Ele jogou os papéis na mesa. A sala mergulhou num silêncio absoluto. Eu consegui ver claramente a linha de conclusão no rodapé da página. Meu coração palpitou loucamente. Tércio pegou uma das folhas para ler. A cor de seu rosto esvaiu aos poucos, a estupefação migrou para a dor e depois converteu-se em repulsa cega. Robson olhou fixamente para Dona Zilda e para Suelen, jogando palavras do peso de um tijolo no chão frio da sala. Eu não fiquei com as crianças porque nenhum dos 2 é meu filho. A pequena Mel, sem entender nada, apertou-se nas pernas da mãe e murmurou: Mamãe, o que o tio Robson falou? Aquela indagação me apertou a garganta. Crianças são puras e inocentes. Não faziam a menor ideia de que haviam sido arrastadas para a imundície, para a mentira e para o egoísmo do mundo dos adultos. Seu Moacir emudeceu, levou a mão à testa, a boca se abrindo e fechando sem conseguir emitir um som.
Dona Zilda olhava para os exames de DNA, incapaz sequer de sustentar as próprias mãos. Ela queria gritar, queria desmentir, mas as cordas vocais estavam asfixiadas. Suelen desatou a chorar copiosamente. Porém, dessa vez não soava como o choro de alguém injustiçado, e sim o choro de quem teve sua face horrenda desnudada diante do tribunal da família. Tércio voltou os olhos furiosos para a própria mãe. A senhora sabia disso? Ninguém disse nada. Dona Zilda desviou os olhos do filho. Suelen apenas balançava o corpo soluçando. Não foi de propósito, não foi de propósito, mas quanto mais ela falava, mais claro tudo ficava. O silêncio de Dona Zilda substituiu qualquer confissão. Ela podia até não saber os detalhes escabrosos, mas com certeza suspeitava de algo terrível. Mesmo assim, arrastou a filha e as crianças até a minha porta, quis forçar eu e meu marido a abrigá-los e empurrou a fatura de R$ 6.000 por mês como se fosse o nosso dever divino. Continuei, sentada, meu sangue congelando gota a gota. A verdade posta na mesa não era apenas a prova da devassidão de Suelen. Era o atestado de que aquela família estaria disposta a esmagar as minhas costas com um fardo de falsidade colossal somente para encobrir a vergonha da filha caçula. Ali eu tive a certeza de que as coisas jamais poderiam voltar a ser como antes. Após a declaração de Robson, a sala foi dragada por um vácuo apavorante. Os 2 exames de DNA repousavam no centro da mesa de vidro como se fossem lâminas, afiadas, dissecando os últimos fiapos de hipocrisia. Suelen ainda pranteava, mas aquele choro era forçado e ralo. Parecia uma atriz amadora tentando salvar seu pior espetáculo num palco já em chamas. Olhei para Mel e o Dudu, encolhidos atrás da mãe, e meu coração doeu. Os adultos podiam ser asquerosos, mas os pequenos eram isentos de qualquer pecado. Dona Zilda então pulou do sofá, atirou as mãos na direção do exame de DNA e o tomou. Antes que alguém fizesse algo, rasgou o laudo ao meio e, na sequência, picotou-o. Os pedaços caíram no tapete feito lixo. Ela rosnou, as veias do pescoço saltando, movida pela ira e pavor. Hoje em dia, qualquer um falsifica esses papéis. Não ache que vai jogar a nossa família na lama com essa baixaria. Se você odeia a Suelen, seja homem. Não invente sujeira para rejeitar as crianças. Robson não esbravejou. Olhou para a sujeira de papel no chão e soltou um suspiro de quem não esperava nada diferente. E calmamente sacou outra pasta da maleta, essa presa num grampo, com o selo do laboratório e as firmas reconhecidas em cartório, e empurrou em direção a Tércio. Eu imaginei que vocês dariam um showzinho, então trouxe as vias extras. As originais já estão anexadas no processo da vara de família. Se a senhora duvida, sinta-se livre para levar os 2 ao laboratório que quiser para tirar a prova. Dona Zilda calou a boca. Seu rosto passava por tons de vermelho e branco, encarando os papéis como o prenúncio de uma praga bíblica. Tércio pegou laudos e folheou. Eu podia notar a mão dele tremendo, de nojo e pena das mentiras atrozes da irmã. Dor por perceber que sua mãe tentava colocar a máscara na tragédia mesmo, com todas as evidências expostas. Ele olhou para a mãe e seu timbre foi pesado e arrastado. Mãe, seja honesta. A senhora sabia, não é? Dona Zilda girou a cabeça para longe, enxugando lágrimas de pura humilhação. Saber do quê? Eu só sabia que eles são meus netos. Se ele não é o pai biológico, não deixam de ser do meu sangue, da família da Suelen. Só porque o casamento acabou, as crianças vão ser jogadas no esgoto? A distorção moral dessa justificativa embrulhou o estômago. Tércio ficou com os olhos em sangue. Ninguém está pedindo para jogar criança no esgoto, mas a senhora estava nos forçando a pagar pela traição da Suelen. A senhora queria usar o meu salário e da Valquíria como babás e caixa eletrônico para uma mentira que a senhora não quer expor. Suelen virou sua ira na minha direção.
A Valquíria está achando ótimo. Você tem marido que te idolatra, uma casa, um emprego. Falar é muito fácil. Você vive no bem bom. Não entende o inferno que é para uma mãe solteira ser jogada na rua. Ela me olhava com punhais, agindo como se sua promiscuidade e irresponsabilidade fossem um peso que o mundo inteiro fosse obrigado a perdoar e pagar o pato. Fitei Suelen no fundo da alma antes de responder, em um tom que reverberou claramente por todos os cantos. Divorciar não é vergonhoso. Criar filho sozinha não é humilhante. E sofrer faz parte da vida. Mas trair, mentir, engravidar de outros e obrigar a própria cunhada a sustentar sua farsa é, sim, a maior das vergonhas. Você pode clamar por ajuda, mas nunca, jamais teve o direito de transformar a nossa caridade numa obrigação vitalícia. Suelen recuou atordoada. Nunca esperei dizer aquelas palavras diretamente para a família inteira. Quando Dona Zilda fez menção de vociferar comigo, a voz trêmula de seu Moacir ecoou. Chega, Zilda, admita o erro e pare de puxar a gente pra fossa. Dona Zilda embasbacou-se. O homem que em 40 anos de casamento acatara tudo silenciosamente como uma sombra estava ali mesmo, gritando contra ela na frente de todos. A mulher ficou paralisada de pânico. Moacir prosseguiu, trêmulo: eu tenho pena dos meus netos. Mas não é porque tenho pena que o Tércio e a Valquíria têm que assumir o barco furado. Somos pais, erramos ao mimar essa garota. Agora nós arcamos com ela. Pare de apelar para chantagem barata. O ambiente sofreu uma mutação pesada. Eu olhei para o Moacir em choque, achava-o covarde. Mas a verdade estava esgarçada de uma forma tão selvagem que finalmente obrigaram um homem passivo a levantar um muro de justiça. Tércio pôs o laudo na mesa e encarou Robson. Eu vou ficar com as cópias. Quero me aprofundar na verdade para podermos resolver isso. Robson balançou a afirmativa, sem ar de revanche nem euforia. Um homem estéril de qualquer expectativa. Robson se despediu de mim. Eu não quero pena de ninguém. E não quero que ninguém ofenda a Suelen em meu nome. Eu só vim avisar para não sujarem mais meu nome e não os chantagearem usando essas crianças. Tércio aguardou a porta bater. A voz de Tércio agora era a voz de um homem que estabeleceu a fronteira definitiva. Daqui para frente, as coisas vão operar com fatos e não com barracos. Quem cometeu a burrice, paga. Se precisarem de auxílio paliativo, vão dizer como e por quanto tempo. E a fase de vocês coagirem a Valquíria e meu lar financeiramente e psicologicamente chegou ao fim. Naquela noite, apesar do ambiente tóxico, uma paz sorrateira invadiu meu íntimo. O furacão faria devastações. Mas pela primeira vez no meu casamento, eu não estava me defendendo sozinha. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório bem cedo. Uma infinidade de coisas martelava minha cabeça devido à noite anterior, mas os relatórios e reuniões me exigiam inteira. Problema de casa não pode invadir meu emprego, pensei comigo mesma. Preparei um café quente. Mal acendi o computador. Meu celular começou a vibrar enlouquecidamente. Chamadas perdidas da Dona Marta, do apartamento da frente. Ligações da Sílvia do andar de baixo e vários números não salvos de outros moradores. Mais de 20 ligações não atendidas. Uma mensagem da Dona Marta surgiu. Valquíria, entra no grupo do condomínio. Tem alguém postando barbaridades sobre você. Congelei a mão no mouse. Abri o WhatsApp e desci o chat. Havia uma nova postagem anônima fervilhando de curtidas e respostas. O post relatava que uma moradora do nosso bloco botara a cunhada com os filhos para fora do apartamento de madrugada, sem nem oferecer água, e que xingava os bebês de parasitas. No anexo da postagem, fotos da pequena Mel e do Dudu chorando desconsoladamente no corredor frio do prédio, com os cabelinhos bagunçados e o rosto coberto de dor. Fiquei atônita.
Quem não conhecesse os podres dos bastidores imaginaria que eu era o tipo de cunhada monstruosa que abusa de criancinhas. Comentários horrorosos pipocavam. Meu Deus, como as pessoas são más. Cunhada víbora, um dia vai sofrer castigo divino. Um misto de tristeza com repugnância me tomou. Suelen estava apostando no tribunal da internet para dobrar o Tércio. Ela não conseguiu derreter nossos corações. Então quis pulverizar minha imagem no lugar onde eu vivo. E estava utilizando a pureza dos próprios filhos no esquema. Liguei para o Tércio. Ele estava no trânsito, a caminho da obra. Ele atendeu, depressa. Amor, o que houve? Entra no grupo dos moradores. Suelen acabou de declarar guerra. Em poucos instantes, Tércio retornou o contato. Já vi, tô virando o carro, indo para casa. O impedi. Peraí, liga do seu celular para ela. Vou escutar no viva voz. Quero ouvi-la. Tércio discou. A sonsa atendeu em 2 segundos. E o teatrinho de mulher, fragilizada, recomeçou instantaneamente. Oi, Tércio. Eu não queria causar problemas. Mas a Valquíria é muito perversa com a gente. Ela nos fitava na sala como se fôssemos baratas. Eu posso aguentar os maltratos dela, mas as crianças estavam horrorizadas. Tércio se limitou a questionar secamente. Quem fotografou as crianças sentadas no corredor? Suelen começou a fungar forçadamente. Foi. Eu fotografei como instinto, para ter de prova da situação. Mas juro que não fui eu quem espalhou na rede. Tércio desligou-na charadela. No mesmo instante, acionei a zeladoria do condomínio. Solicitei o backup de gravação das imagens das câmeras do corredor no meu andar. Como somos uma unidade de canto, o corredor do lado de fora foca totalmente a entrada da minha unidade, bem perto de onde a gente deixa o tapete. 30 minutos depois, o síndico liberou e mandou o vídeo para o meu e-mail. Abri na tela do escritório. Tudo foi filmado esplendidamente. Eu não botei ninguém para fora. Nas imagens, a própria Suelen abriu minha porta, rebocou os 2 meninos até a parede fria, desgrenhou o cabelinho deles propositalmente, abaixou-se e os fotografou repetidas vezes. O menino menor chorou com o puxão e a menina limpava o olho. Então, aumentei o som do áudio capturado pela câmera e ouvi a voz da menininha esganiçada. Chora bem alto, que de noite a mamãe compra hambúrguer e batata frita do McDonald's para vocês, não é, mãe? Fiquei petrificada com o fone de ouvido. As fungadas fortes do Tércio na linha demonstravam sua fúria crescente. Até então, um homem compassivo em relação à mãe e irmã, Tércio, já estava sem nenhuma estrutura. Suelen rebaixou as próprias crias à peça de manipulação num jogo baixo. Tércio mandou aquele mesmo trecho de vídeo no grupo de WhatsApp da própria família. Apenas eu, ele, Dona Zilda, seu Moacir e Suelen. Nada publicado nos moradores. Ele foi muito sutil e mandou um textinho anexo. Suelen, vou te dar 1 hora para desmentir toda essa invenção e apagar a publicação no grupo de moradores. Dona Zilda telefonou. Tércio, não seja rude. Ela devia estar estressada e com medo do divórcio e ficou sem noção. Não a puna. Tércio ignorou as súplicas da mãe e jogou o vídeo em que Mel dizia a frase do McDonald's para todos ouvirem. Silêncio lúgubre na chamada. Zilda murmurou horrorizada. Ela induziu a menina a falar isso? Ninguém deu resposta. Seu Moacir enviou áudio na mesma hora, o tom incrivelmente rouco, detonando a filha. Suelen, que tipo de lixo de mãe alicia o filho para forjar mentira para o mundo inteiro assistir? Você não é mãe de ninguém. Foi a porrada final no espetáculo mambembe da Suelen. Tércio mandou mensagem de apoio para mim. Vou limpar o seu nome, amor. Eu vacilei, não te protegendo da minha. Mãe, a partir de hoje as rédeas sou eu quem puxa. Pedi folga no trabalho durante a tarde. Não queria bater boca
estava tensa com os dois menininhos sendo bombardeados no fogo cruzado. Cheguei ao meu condomínio ao mesmo tempo em que o Tércio. No sofá, a dona Zilda estava mortificada. Moacir arrumava as pecinhas plásticas de montar que os meninos jogaram no chão. E Suelen continuava escarrapachada, teclando no aparelho, ofendida porque teve que apagar o post falso. Às 16 da tarde, o interfone tocou e liberou alguém pelo portão de visitas. Quando a porta bateu, um homem de uns 30 anos, musculatura de trabalhador, braçal, vestindo uma camiseta gasta pelo sol e desfiada nas bordas. Nas mãos, cheias de calos de chaves de fenda, ainda tinha cheiro de óleo de motor. Ele era nitidamente mecânico. Ele cumprimentou Tércio num aceno envergonhado, soltou um murmúrio. É aqui o domicílio que a Suelen mora? No sofá, Suelen saltou parecendo que tinha levado um choque de 200 volts. Ela disparou e socou o peito do homem. Sai daqui, vai embora, você tá me perseguindo. Ele não reagiu ao golpe, apenas a contornou e parou, as vistas embargadas fixando-se no pequeno Dudu que estava encolhido no canto. A face do mecânico variou da surpresa ao tormento. Ele, o Dudu, é a minha cara. Suelen berrou e pulou para a frente da criança. Mentira, fica calado. Tércio cruzou os braços e confrontou o estranho. E quem é você? Me chamo Maicon. Trabalho numa oficina de motos lá para trás da rodoviária velha. Fui amante da Suelen. Todos travaram. Zilda esfregava os olhos, tentando se acordar do inferno de humilhações que estava vivendo. Moacir deixou os bloquinhos do menino espalharem, totalmente destruído pela própria falência educacional. Suelen gritou a plenos pulmões. Você está tentando me arrancar dinheiro. Sabe que o Robson me deixou e quer morder uma bolada na casa do meu irmão, marginal. Maicon ignorou-a e pescou do bolso sujo um smartphone caindo aos pedaços. Tela com rachadura de canto a canto. Ele arrastou a galeria e as mensagens, depositando o telefone à disposição de Tércio. O homem possuía fotos dela, agarrada nele na motoneta. Dela despida sorridente jantando num restaurante na favela. Um registro de áudio soou incrivelmente pavoroso, gravado a contragosto e com o ruído rasgado do celular velho. Esse menino puxou a tua cara. Não, inventa de me atrapalhar. O meu Robson paga minhas contas. Se eu for com tu, eu caio na miséria. Abafa esse caso se tu gosta de mim. Ouvir Suelen tratar o filho como troféu para ocultar seu adultério paralisou o recinto. Era tudo tão doentio, não era o choque da pulada de cerca, mas o nível tóxico da instrumentalização dos bebês em cada aspecto mesquinho dela. Tércio rangeu os dentes em fúria. Me responda, você arrumou mais que 30 amantes nesses anos que esteve com o Robson? Suelen, encurralada, riu sarcasticamente. E o que tem? O Robson não prestava, vivia para o trabalho, não tinha requinte nenhum. A minha mãe vivia reclamando do pai para o meu ouvido. Eu merecia homem endinheirado, arrumei outros para melhorar o que eu queria e não consegui. Estou errada? Zilda encarou a filha e o choque no olhar dela parecia desespero. Suelen, você usou a desculpa que eu te criei mal. Usou seu filho bastardo para quê? Ah, troco de que eu abracei você esse tempo todo. Dona Zilda, cega pelo mimo a vida inteira, sofreu sua desilusão de forma dramática. Maicon foi irredutível. Vi, no grupo de bairro, uma moradora repassando a foto da garota no corredor e a localizei. Uma moradora printara do WhatsApp antes de ser removido e botou num Facebook do bairro. Não vim atrás de bagunça. Se houver DNA, quero meu menino. Trabalharei em 2 turnos na oficina, mas eu não admito a Suelen mercantilizar a própria vida para escravizar a própria família. A clareza nas palavras simples e duras do mecânico machucou a alma do Tércio
que decidiu levar o menino com o suposto pai biológico para um exame no dia posterior e solicitou que o cidadão desocupasse o prédio em paz. Suelen quis agarrar os meninos, mas dessa vez Zilda caiu de joelhos na poltrona. Seu Moacir escondeu-se. Apenas eu amparei a minha moral perante a tudo. Se a verdade rasgou, o veludo, pelo menos de agora em diante, não iria se viver pisando em vidro, estraçalhado, a farsa desmoronou. A quietude se espalhou pelo apartamento logo que Maicon desceu de elevador. Mas era uma tranquilidade perturbadora. Dona Zilda chorava e suas ilusões paternais jorravam pelas bochechas. Ela descobrira que mimar, passar pano para as safadezas e camuflar o erro do próprio sangue criara um animal rasteiro em sua casa. Tércio ficara com o maxilar travado junto à sacada de vidro, amargando a maior decepção de sua existência. Meu marido agora sentia as dores que as convenções o proibiam de sentir, a desilusão doente da idolatria por irmandade cega. Fui até a máquina térmica e passei um bule de chá de erva cidreira. Foi exatamente durante o tilintar das xícaras no balcão de granito que o telefone celular de Suelen apitou sem parar e logo após começou a vibrar. Era ligação, número de fora de estado. Suelen enfiou a mão na perna, rejeitou a ligação rápido, mas o telefone repetiu. Tércio arrancou o dispositivo da mão da irmã e autorizou a entrada em viva voz, para todo mundo confirmar o próximo Buck. Alô, é a caloteira da Suelen? Escuta bem o que eu te falo. Tu e tua trupe pularam fora, mas a tua dívida de R$ 45.000 comigo ainda tá valendo. Diz que precisava pro aluguel dos filhinhos porque estava despejada e passando perrengue de escola. Achou que o dinheiro dos agiotas vem de caridade? Se não depositar o valor da promissória até amanhã, o seu buraco vai ser engolido. Tércio empalideceu. O Moacir deu um grito abafado de horror. O que diabos são R$ 45.000? Explique essa palhaçada. Tércio vociferou para a irmã. A voz na ligação caçoou. Ela pegava dinheiro das cobranças da rua usando o pretexto que o marido a largou. E o povo burro passava o crédito porque achava que as criancinhas passavam fome e não tinham leite. Mas nas fotinhas que ela publica tá com bolsa nova, saindo pro Outback e com garanhão engravatado. Me paga ou tua vida cai no buraco. E delisgou-se o telefone. Tércio hackeou as senhas de acesso do aplicativo da Suelen. Entre as faturas, depósitos não compensados, capturas de telas, descobriu ali a trama final. Suelen armara todo o complô, dissimular a carência extrema da vinda para cá. Era para amarrar meu casamento nos boletos dos luxos absurdos dela, pois o agiota bateria na nossa porta, pedindo liquidação da cobrança com o aval de moradia. Nossa! Dona Zilda ergueu os braços aos céus e foi de encontro à caçula. Uma bofetada espetacular. O tal do tapa estalado pegou na face da filha dela, que caiu gemendo. A matriarca desabou aos pés do genitor. Nós fracassamos como pais. O Robson estava com a razão. Como você forjou isso contra meu filho para pagar conta no shopping? A confusão e os prantos tornaram o lugar abafado e enjoativo. Entreguei umas vitaminas pro Dudu e passei bolo para Mel no balcãozinho. Mel, no seu inocente entendimento, olhava assustada. Lá pelas 20h30, Suelen alegou para todos nós. Preciso sair para espairecer e buscar 2 litros de leite para as crianças, que eles adoram o daquela padaria. Zilda estava largada em catarse e nem respondeu. Os 3 bateram a porta e lá se foram. 20 minutos e nada. 30, 40 e 1 hora inteira de relógio e nenhum barulho. A pulsação de Tércio bateu em alerta. Ele esmurrou o WhatsApp da Suelen. Estava desligado da rede celular. Acessei no ato, junto da portaria, e o síndico pelo aplicativo predial.
as câmeras dos portões de rua e escadarias do elevador. Em choque, os frames demonstraram a Suelen conduzindo um carrinho pelo pátio com os meninos e arrastando-os apressada. Ela cruzou a rua e entrou sorrateira num carro cinza que parecia um veículo de aplicativo duvidoso e zarpou na neblina de quarta-feira. 10 minutos depois, chegou a bomba nuclear no WhatsApp de Tércio. Mande R50 1000,00 para minha conta agora. Se os agiotas caírem aqui, eu me ferrei. Depositem a grana ou nós, 3, desapareceremos e vocês nunca mais colocam os olhos nas crianças. Dona Zilda rolou pelo tapete, uivando pela perda de sua neta e por sua vida infeliz. Transfere o dinheiro da tua poupança, Tércio. O que são 50 a 1000 se vão matar as crianças no mundo? Seu Moacir gritava o nome do neto. Tércio já puxava o token do banco pelo polegar pálido no desespero. Tive que usar a frieza de gelo que existia no meu corpo, travei a tela do Tércio pelo pulso dele e ordenei. Se depositar R50 1000,00, amanhã serão 100 e eles nunca vão parar. Isso não é apelo, isso é o rastro da loucura. Eles estão operando o crime. Moacir emborcou a cabeça. A Valquíria está irretocável. Eu estou do lado da minha nora. A chantagem vai aniquilar o resto que nos sobra. Zilda, fique muda. Tércio, chame os oficiais. Acione a polícia agora. Com a anuência até do sogro, a ocorrência de rapto infantil com chantagem virou operação ostensiva. Eu avisei ao Tércio que ligasse o rastreamento disfarçado pelo iPhone dela, mas estava operando nas linhas rurais. Eu sugeri, vou retornar a ligação para o FaceTime do iPad dela, ela vai achar que eu estou caindo no golpe se eu amolecer as falas. E assim talvez tenhamos localização da filmagem. Tércio tremeu. Os policiais, já no viva voz, pediram-me cautela extrema. Liguei via vídeo, a megera caiu no truque e abriu a câmera deitada em uma cabeceira mofada. Já aprovou a transferência Pix, ela esbravejou. Retruquei num apaziguamento suave. Suelen, nós vamos emitir TED do banco e vai processar a TED se você nos mostrar as carinhas das 2 crianças inteiras para saber que não fugiu. Suelen rodou iPad para os meninos. Dudu tremia pavoroso e a Mel lagrimava abraçada com as bonecas sujas. Aumentei a meiguice da minha articulação. Mel, minha princesinha, tia Valquíria tá aqui. Me aponta só com as mãos. A cortina da sua cama tem a cor azul ou vermelha. Fica calma e me mostra, amor. Mel soluçou, fininho. Tia, a cortina é azul. E o tio Mal ali tá brigando. Ele tem o peixe vermelho da parede. O homem que entrou na tela tomou a máquina e derrubou a transmissão, bufando. Sua doida, ela tá mapeando a pousada. Mapeamos. Só existiam 2 motéis no caminho rodoviário que portavam a placa de Pousada do Peixe Vermelho e eles ficavam na divisa intermunicipal. As viaturas se despacharam na surdina com os coletes apostos para o trevo em 10 minutos, rastreando no Waze a malha rodoviária. A mensagem nova despencou na caixa de entrada. Sua burra do cão. Agora o resgate é R. 80 mil,00 e o depósito à vista ou joga a menina pela vala. A mãe Zilda infartou no banheiro. Tércio cerrou a boca, rasgando o sangue da gengiva. O chantagista era Wallace, dono do número que ligara cobrando os 45 mil reais. Era um estelionatário profissional que caçava mulheres endividadas e infiéis em aplicativos de encontros clandestinos, oferecia empréstimos fáceis através de agiotas parceiros dele mesmo. E depois usava os filhos das vítimas como garantia viva para extorquir o resto da família. Suelen tinha caído direto na teia dele. Chegamos emparelhados com as patrulhas sob neblina espessa e faróis desativados em torno da fachada do Peixe Vermelho. Dentro do cubículo no andar superior, dava para visualizar a briga grotesca na janela. Wallace, querendo largar a trupe,
ao observar, de soslaio, o carro camuflado. Suelen uivando, suplicando para ele levar eles rumo à fronteira. Mas Wallace deu-lhe uma rasteira e pegou a mochila pesada rumo às escadarias traseiras para emboscar o mato. Suelen abraçou os bebês chorosos e trêmulos. Quando Wallace escorregou no capim, enlameado para o cerco da grade, os oficiais desabaram no entorno em fração de segundos. Caiu a casa, no chão agora. Foi jogado ao cimento grosso e imobilizado, blasfemando ofensas infames. Suelen também foi rendida pelas patrulhas de choque, a maquiagem manchada caindo na poça de água suja. Eu e o Tércio passamos do isolamento recolhendo Mel e Dudu, que gritavam febrilmente. A menina segurou meus cabelos banhada em lágrimas, gaguejando a frase de doer no núcleo do crânio de Tércio. Tia Valquíria, tô com medo de a mamãe me levar de novo e me prender ali. Por favor, tia. A mulher monstruosa assistiu as algemas brilharem em seus pulsos sob o giroflex, iluminado de vermelho da polícia, a reprovação desoladora do irmão e do pai, que assistiam inertes sua queda para o xadrez. Voltamos em desespero no carro, paramos na lanchonete noturna e servi para eles uma saborosa canja de galinha de madrugada na cama do meu escritório improvisado, para aliviar seus terrores. Dona Zilda orava soluçando os terços sagrados. Moacir acariciou meus cabelos. Obrigado por nos preservar no teu equilíbrio. Você salvou essas crianças. Eu disse a Moacir. A compaixão encerra no limite que tentam aniquilar o seu direito sagrado, a estabilidade financeira e emocional. Eu só lutei pelo Tércio e pelas as crianças. E o seu limite você também alcançou. Os dias que sucederam transformaram nossos rumos. Wallace estava sob preventiva por cárcere de incapaz, estelionato e extorsão. Suelen responderá judicialmente por coautoria, crime de abandono e coação. Com o Ministério Público envolvido, o avô materno Moacir, pois Dona Zilda entrou em colapso da pressão perante as falhas brutais dela mesma, e o Tércio oficializaram provisoriamente a estadia. Dudu foi reconhecido legitimamente nos laudos de paternidade. E o trabalhador, Maicon da oficina, levou o filho numa união conjunta de supervisão e assumiu as devidas contas da educação dele, trabalhando os 2 turnos pesados de cabeça fria, mas sendo um pai amoroso. Robson finalmente conseguiu respirar aliviado, seguiu a vida em outra cidade, longe de toda aquela história. Quanto a Mel, nenhum homem apareceu para reivindicar a paternidade dela, e o processo na vara de família continuou em aberto. Ainda assim, foi seu Moacir quem assumiu, na prática, a responsabilidade direta pela menina, levando-a para viver um tempo no sítio da família no interior, sob os olhares atentos e a disciplina rígida que ele jamais tivera coragem de impor antes na tentativa tardia de corrigir os estragos dos mimos do passado. À noite do dia de sol aberto de setembro, pus arroz branco soltinho, feijão temperado, bife acebolado e salada fresca no nosso prato. O clima harmonizava no jantar, uma trégua em formato de poesia cotidiana. Tércio sentou de frente, comigo na nossa mesinha com cheiro das flores da varanda que nós lutamos para construir, suspirou devagar, cobriu minhas mãos e declarou na voz mais amorosa de sua existência: meu porto seguro. Daqui por diante não existe família nenhuma capaz de roubar a paz da nossa casa, porque aqui dentro quem faz as regras é o nosso casamento. Engoli minha colherada de arroz com gosto de vitória. O limite do silêncio da mulher se rompe, onde começa a exploração da fraqueza. Mas quando ela defende os limites que estruturou da própria honra, todo monstro cai perante o veredito.
E foi justamente pela nossa união inabalável de que nem a poeira, mal intencionada, seria capaz de derrubar nossas fundações. E a nossa pequena família seguiu vivendo os tempos da esperança mais radiante de todas as nossas trajetórias no fundo das terras do sol e da honestidade brasileira.